A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã, onde nós vamos poder compartilhar da palavra do Senhor, estudar essa palavra. Então é um momento muito especial para mim e meu desejo é que seja especial para você também. Então, em primeiro lugar, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos ajude, para que Ele nos conduza nesse tempo, onde nós vamos aprender daquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Então, abaixa a sua cabeça aí na sua casa, fecha seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a tua palavra. E eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria para isso, que o Senhor nos conduza nesse conhecimento, de maneira que possamos não ser apenas enriquecidos, ó Pai, intelectualmente, mas que espiritualmente a nossa alma seja regada, que o Senhor nos fale com poder e com autoridade nessa manhã. É a oração que eu te faço, nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aqui iniciando um trimestre onde nós vamos estudar sobre o Pentateuco. No domingo passado o pastor fez uma introdução e hoje nós estamos então na segunda lição, onde nós vamos falar sobre o majestoso Deus da criação. Contemplando o seu poder, somos chamados a adorar e a obedecer. E o texto base para essa lição é Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Mas eu queria ler nesse momento Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, que nos dizem assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra Gênesis, ela vem do grego e tem o sentido de criação, de geração, de nascimento, né? Então traz uma ideia de início mesmo. No hebraico, ela vem do termo Bereshit, que significa no princípio, ou na cabeça, no alto, né? Aquele que está em destaque de todas as coisas, que começou primeiro. E no capítulo 1 de Gênesis, nós lemos então sobre a criação dos céus e da terra. E ali está descrito onde tudo que existe à nossa volta com relação à natureza veio a existir. Nós observamos as características de Deus no meio da criação, de como Ele criou todas as coisas. Então, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses livros, eles começam a mostrar para nós sobre Deus, quem é Deus, né? Não apresenta ali a criação de uma religião, não apresenta ali a origem de uma cultura, mas o Pentateuco tem o objetivo básico de revelar Deus, não apenas para Israel daquele tempo, mas para o Israel do tempo atual, que somos nós, né, o povo de Deus. O desejo do Senhor é nos revelar-se através da sua palavra, revelar-se às pessoas, né, de todo mundo através da sua palavra. Então, no Pentateuco nós lemos sobre a origem de tudo sobre Deus. Desse Deus que já existia antes de todas as coisas. Você pode abrir sua Bíblia em Salmo 90, versículo 2. Olha o que o salmista diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então o salmista está nos mostrando que antes de todas as coisas, Deus já estava lá, Deus já estava no início de tudo. Então somos apresentados a um Deus que cria todas as coisas, mas um Deus que não é criado, não foi criado por ninguém. Ele criou todas as coisas sem o auxílio de nenhuma outra coisa. Ele foi suficiente
para criar tudo que existe à nossa volta, tudo que existe nessa terra, nesse planeta e fora dele também. Isaías capítulo 40, versículos 13 e 14, nos dizem: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Então, esse versículo está nos dizendo que o Senhor, ele não precisou que ninguém dissesse nada para ele. Como faz isso, como faz aquilo, como se cria isso, como se cria aquilo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem conhecimento de todas as coisas, o Deus, único Deus que é sustentador, possuidor de tudo o que há na terra. Como descrito no Salmo 24, versículo 1, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, em Gênesis, nós temos a primeira manifestação do poder de Deus e do seu amor. Quando ele cria todas as coisas, Deus, na verdade, está mostrando uma porção do seu amor. Então, quando você olha a natureza à sua volta, quando você olha aquilo que tem de lindo e maravilhoso nesse mundo, você sabe que Deus criou isso para que você hoje pudesse ser beneficiado, para que eu pudesse ser beneficiado. Ele criou com capricho, com cuidado, não é? É uma das maneiras dele mostrar o amor que ele tem por nós. Então, a natureza é a manifestação também do poder de Deus, do amor de Deus. E nesse primeiro ponto que nós vamos abordar agora, nós temos 2 subpontos. O primeiro que fala sobre a eternidade de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, marca o início do tempo e o início do universo, né? Mostra que antes de haver o tempo e o universo, o Senhor já estava lá. Então diz que no princípio Deus criou. Então antes que houvesse tudo que tem à nossa volta, Deus já estava lá, né? Deus, ele já existia. Ele estava lá desde o início, mostrando que ele é eterno, nos mostrando que ele é infinito, que ele não pode ser contido, que ele não pode ser mensurado. A gente sabe que, por exemplo, na natureza, a gente pode mensurar, pode medir um terremoto, né? Tem a escala Richter, que mede um terremoto. A gente tem aí as escalas que medem a força dos furacões. A gente tem a quilometragem dos carros de corrida, né? O carro de corrida pode chegar em torno de 400 km por hora. Os foguetes, né? Para atravessar a atmosfera terrestre e sair fora da nossa órbita, eles precisam de ter pelo menos 28 mil quilômetros por hora para poder conseguir fazer isso. Então, todas essas coisas que eu estou falando podem ser medidas. O homem pode ser medido, a sua altura, o seu peso, não é? Mas Deus, ele não pode ser medido. Não existe nada que possa medir, mensurar Deus. Ele não tem escalas, né? Não tem nada que possa dizer o tamanho desse Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, já foi dito isso lá atrás, na época em que o santuário foi consagrado ao Senhor. Então, foi dito o seguinte: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter, quanto mais esta casa que eu tenho edificado. Então, Deus, ele não pode ser medido. E muitas vezes nós colocamos Deus num tamanho muito pequeno porque nós queremos medir com aquilo que nós temos conhecimento. E isso é impossível de fazer, né? Ele é um Deus vivo, verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incomparável. Deus, ele não pode ser comparado a nada e nem a ninguém. Então, nessa manhã, você guarde isso, que o nosso Deus, ele é incomparável, que não pode ser medido. É um Deus incrivelmente maravilhoso, né? E com certeza,
tamanha magnitude de Deus, a majestade dele, tamanha nossa pequenez, nós não vamos conseguir compreender o assunto completamente, né? Isso nós vamos fazer, nós vamos obter esse conhecimento de Deus através da fé, né? Através do caminhar com o Senhor. A Bíblia nos mostra que homens do passado, como Abraão, como Moisés, né? Domingo passado à noite, a gente estava falando sobre isso na mensagem do culto da noite. Falamos sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Davi. Homens que aprenderam sobre o Senhor à medida que eles caminhavam com Ele, né? Alguns, como por exemplo, Abraão, não conhecia o Senhor, não sabia nada sobre Ele, mas à medida que ele vai conhecendo, vai caminhando com o Senhor, ele vai descobrindo nuances desse Deus, vai aprendendo quem é o Senhor. A mesma coisa se aplica à minha vida e se aplica à sua vida também, né? O Senhor, Ele vai se revelando a nós. Quando nós vamos caminhando de fé em fé, nós vamos descobrindo quem é esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo depende dEle, né, e de mais ninguém. Nunca houve, nunca vai haver um Deus que seja como o nosso Deus. Ele não pode ser comparado e nem pode ser medido. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Isaías 43, versículo 10, na parte B, o profeta já escrevia lá, né? Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Então, não tem ninguém, nada que se compare ao nosso Deus. A infinitude e a eternidade mostram a extensão do seu domínio. E a palavra, especialmente em Gênesis, nos mostra de algumas maneiras que Deus começou a se mostrar para o povo daquele tempo, inclusive dando um nome diferenciado para cada visão desse Deus, para cada ideia desse Deus que nós queremos falar nessa manhã. Em primeiro lugar, como está descrito em Gênesis 14, versículo 19, que fala sobre El Elyon, o Deus Altíssimo, que diz: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. El Elyon é o Deus Altíssimo, o Deus que é mais elevado, o Deus que é possuidor dos céus e da terra, o Deus que é o forte dos fortes. Então, El Elyon designa esse Deus, né? Era uma forma do Senhor se fazer conhecido ao povo daquele tempo como o Senhor forte dos fortes, o possuidor de todas as coisas. Também o Senhor se mostra como El Olam, o Deus eterno, o Senhor do tempo. Você pode ver lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 33, que nos diz assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, Deus eterno. É o Olam, é o Deus que não está preso ao tempo, é o Deus que não está preso às horas, aos meses, aos anos, não é? Nós vamos ver mais lá na frente que no Novo Testamento, alguém escreveu que um dia para o Senhor pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque Deus não está preso ao tempo, né? Ele é o Olam, o Deus eterno. Também é o Deus todo-poderoso, o El Shaddai, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, o Deus que nada pode conter o poder desse Deus. Então esse é o Senhor que se revela, começa a se revelar a seu povo no passado, né? Começa a mostrar uma percepção sobre Ele, e faz disso o fundamento do Pentateuco, que é esse estudo que nós estamos começando agora nesse trimestre. Então Deus mostra que Ele é o Deus que cumpre promessas, né? Promessas que Ele fez a Abraão lá atrás, quando seu nome ainda era Abrão. Cada uma dessas promessas o Senhor foi cumprindo, onde depois Ele se revela a Moisés, onde Ele se revela ao povo de Israel.
apontando o caminho que esse povo deveria de seguir, mostrando como conquistar Canaã, apontando para nós hoje o caminho para a nossa redenção também. Nós não sabemos quanto tempo vai levar, mas nós sabemos que vai acontecer. Israel caminhava no deserto, não tinha ideia de quanto tempo iria demorar para chegar até lá, mas eles sabiam que um dia iria chegar. Eles tinham uma promessa do Senhor para eles, o mesmo se aplica a nós hoje. Não é? E muitas vezes nós, como eu falei no início, nós limitamos Deus, porque nós somos finitos. Nós sabemos que o nosso tempo é curto, né? Nós vamos viver pouco tempo nessa terra, diante da infinitude de Deus. Então, por isso, nós achamos muitas vezes que Deus demora a agir, nós achamos que Deus está demorando para fazer aquilo que precisa ser feito, mas o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Ele é o dono do tempo e não vive a pressão que o tempo faz sobre nós. Deus não vive isso. Eu queria ler para você 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Foi o versículo que eu citei. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O profeta Jeremias também já disse certa vez que o Senhor, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para a minha vida e para a sua vida. Então, vamos confiar nesse Deus eterno. Segundo ponto, dentro desse início da nossa lição, é também o poder de Deus. É um outro aspecto, né? Esse Deus que é o Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. O versículo que nós lemos de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então mostra a mão sustentadora do Espírito Santo de Deus ali presente na criação. E a cada dia uma ordem era dada e algo ia sendo criado. Deus, ele vai demonstrando o seu poder e vai trazendo à existência o que não existia, mostrando que a sua vontade sempre se cumpre de forma plena e perfeita. Eu acho maravilhoso quando a gente lê no versículo 3, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. É interessante isso aqui porque não havia nenhum luminar aqui. Deus não tinha ainda criado o sol e nenhuma outra estrela, nenhum cometa, nada, não é? Mas o texto vai dizer que ele disse, haja luz e houve luz, mostrando que ele mesmo era suficiente para produzir essa luz. Tanto que ele disse, liberou a palavra e houve luz. E foi a criação do primeiro dia, mostrando que ele é um Deus onipotente, livre, absoluto, executando perfeitamente o seu plano de criação. Né? É o Deus que, antes que o haja ou houvesse, ele já era Deus. Então, quando você cantar uma canção que tem essa letra, você se lembre da palavra do Senhor. Né? Antes que o haja ou houvesse, ele já era Deus. Ele já estava lá no início de tudo, fazendo tudo com perfeição. Por diversas vezes, nós podemos ver no Pentateuco as manifestações do poder desse Deus. Nós vemos no livro de Gênesis, quando o Senhor manda o dilúvio, guarda a família de Noé. Nós podemos ver quando o povo de Israel ali no Egito, o povo hebreu, sendo assolado por Faraó, Deus guarda aquele povo ali, faz aquele povo se multiplicar, depois faz aquele povo andar ali pelo deserto, até que chegue diante do mar, abre o mar para o povo passar, mostrando que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, dando provisão para esse povo em seguida, enquanto ele estava no deserto, e depois faz esse povo chegar até a terra prometida. E isso nos mostra que o Senhor tinha um plano que foi sendo executado,
não deixou de ser cumprido nada do seu plano, e ele fechou o seu plano quando ele mandou Jesus a esse mundo para demonstrar o amor dele por nós. Então, quando Jesus veio a esse mundo, Jesus viveu aqui, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e o Senhor o fez assentar nos lugares celestiais, acima de tudo e de todos, mostrando que o plano do Senhor, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. O Senhor é completo naquilo que ele faz. Segundo ponto da nossa lição, fala da criação do céu e da terra. Como nós lemos, a terra era sem forma e vazia, era uma coisa disforme. Ninguém podia dizer o que era aquilo, mas olhando à distância. Mas o Senhor, ele pegou essa terra que era sem forma e vazia, que havia trevas por sobre a face do abismo, mas ele já estava lá, o Espírito dele já estava lá, a Trindade completa já estava lá. Esse Deus, então, vai dando forma a todas as coisas. E se você for ler no capítulo 1 de Gênesis, você vai vendo que cada coisa que Deus criava, você vai ver uma frase em seguida dizendo assim: e viu Deus que isso era bom. Todos os dias você vai vendo isso. Mas quando chega no sexto dia, que ele criou todas as coisas, e ele criou o homem também, você pode olhar lá no versículo 31, do capítulo 1 de Gênesis. Olha o que diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, à medida que o Senhor foi criando todas as coisas, ele via que era bom. No sexto dia, quando Deus criou tudo e ainda colocou o homem ali no meio daquele jardim, ele declara que era muito bom. O Senhor completou a sua obra, mostrando para mim e para você que Deus não deixa nada pela metade. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele era fiel no início, quando estava criando todas as coisas, continua sendo fiel hoje. Então tenha certeza na sua vida que aquilo que o Senhor começou a fazer, começou a criar na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua história, o Senhor vai terminar. E no final você vai poder dizer, como o Senhor declarou aqui, não é? E você vai ver e vai dizer: eis que é muito bom, porque foi algo que o Senhor fez. Então, enche o teu coração de fé nessa manhã e creia nesse Deus que é criador de todas as coisas, o Deus que pode fazer todas as coisas. Quando a gente pode olhar à noite, por exemplo, um céu estrelado, eu gosto muito de fazer isso. E eu me lembro do Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você vê o ocaso no final de cada dia, ou o amanhecer, um sol nascendo, não é? É motivo da gente olhar e engrandecer o Senhor, porque é a obra dele. Tudo perfeito, maravilhoso. Não é? Quando você está diante de um animal, de um pássaro, quando você está diante de uma flor, de uma planta bonita, exótica, né? É motivo da gente adorar ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ele colocou a glória dele em tudo o que ele faz. Ele colocou o dedo perfeito, como a canção que a gente canta com as crianças, né? Ele é o maior pintor do mundo. Ele colocou cores diferenciadas, beleza em tudo que existe nessa natureza. Então, como não adorar esse Deus, né? Em tudo que nós vemos que Deus criou, nós podemos ver a sua bondade, nós podemos ver o seu bom gosto. E quando eu penso na natureza, eu fico pensando, se só tivesse uma pessoa nesse mundo, o mundo seria exatamente do jeito que Deus criou. Então, Ele criou esse mundo para que você pudesse usufruir dele, para que eu pudesse usufruir. Deus, Ele criou com muito capricho. Independente do número de pessoas que haja nesse mundo, Ele criou para que nós pudéssemos ter alegria nesse mundo também. E o Senhor nos criou, nos colocou nesse mundo, nos fez habitar nesse mundo, né? E como nós falamos, demonstra o seu amor por nós. E cuida de nós nesse mundo. Como Ele cuidou de Moisés
cuidou de Moisés no deserto com o povo, eu ia falar Noé primeiro, né? Como ele cuidou de Noé naquele dilúvio, preservando ele e a família dele, como ele cuidou de Moisés no deserto, em cada fase de sua vida, como ele cuidou de muitos homens e mulheres no passado. O Senhor também levantou os juízes, os profetas, os reis, para conduzir o povo no conhecimento de quem é esse Deus. À medida que o tempo ia passando, o Senhor ia levantando pessoas diferenciadas, juízes que tinham uma inclinação para a política, outros que tinham uma inclinação para as questões religiosas, outros que eram militares, mas o Senhor, em cada uma dessas pessoas, ia cuidando do seu povo. O mesmo o Senhor faz conosco. Ele cuida de nós e nos dá instrução. E é interessante que os profetas, os juízes e muitos reis eram guiados através da palavra. Os profetas, o Senhor falava com eles. Os juízes também, o Senhor falava com eles. E os reis eram ensinados pelos profetas, pela própria palavra, como exemplo de Josias, que certa vez achou, numa reforma lá no templo, ele achou partes da lei, e ele trouxe para o povo. Era o cuidado de Deus de fazer o seu povo conhecê-lo, despertar para a sua vontade e para a obediência da sua palavra. Então, como eu disse, o desejo do Senhor era se fazer conhecido. Era que o seu povo andasse na presença dele em obediência. E ele fez isso, né? Na vida de Adão, quando ele compartilhava ali no Jardim do Éden, da companhia, né, um do outro. Adão foi chamado, lá em Lucas 3:38, de filho de Deus. Abraão, como nós falamos, foi chamado de amigo de Deus, como descrito lá em Isaías 41, versículo 8. Moisés, lá em Josué, capítulo 1, versículo 1, servo do Senhor, né? Apontando sempre para aquele ponto, o ponto de que o Senhor deseja ter um relacionamento com o seu povo. O Senhor deseja ter um relacionamento comigo, um relacionamento com você. E quando Ele manda Jesus, eu acho muito interessante. O Senhor é muito inteligente, Ele não faz nada sem ter um porquê. Você pode abrir a sua Bíblia aí em João, capítulo 1, versículo 14, lá no Novo Testamento, quando fala sobre Jesus, quando Ele veio a esse mundo. É exatamente isso que João, capítulo 1, versículo 1 está falando. Você pode abrir aí junto comigo e ler junto comigo. João 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como do unigênito do Pai. É interessante porque essa palavra habitou, ela também tem a mesma ideia de tabernaculou. E quando eu penso sobre isso, eu penso como Deus vai alinhavando todas as coisas na história do seu povo. Quando fala essa palavra, é impossível a gente não se lembrar do tabernáculo, não é? E quando Deus manda que construísse o tabernáculo, que o povo trouxesse as ofertas e que ele fosse erguido, tinha ordens para todas as coisas, tinha como fazer todas as coisas, inclusive como montar esse tabernáculo e o lugar onde ele deveria ser montado. Você pode ir na palavra e você vai ver, lá nos escritos lá do Pentateuco, que o tabernáculo ele era montado no centro do acampamento de Israel. Todas as tribos ficavam em volta desse tabernáculo, cada uma tinha a sua posição, cada tribo tinha a sua posição, mas as tendas todas tinham que ter suas portas voltadas para o tabernáculo. Era Deus mostrando o seguinte: quando você abrir a sua porta de manhã, a primeira coisa que você vai ver é o tabernáculo. Você precisa se lembrar de que a primeira coisa na sua vida sou eu, Deus de Israel, sou o seu Deus. Sou eu que sou a sua provisão,
Sou eu que vou estar continuamente junto com você. O tabernáculo era montado no meio do arraial de Israel, mostrando que Deus queria estar no meio, junto com o seu povo. Então, quando João capítulo 1, versículo 14, diz isso, o verbo se fez carne e habitou entre nós, está dizendo que o Senhor, Ele habitou, Ele deseja fazer parte, Ele deseja que você o compreenda como sendo aquele que quer estar no centro de todas as coisas. E quando Jesus veio, Ele veio para completar essa ideia. Essa ideia de que a presença do Senhor precisa ser contínua na nossa vida. Então Jesus, Ele veio a esse mundo como gente, como eu, como você. Jesus ficou cansado, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, ficava aborrecido, sentia tristeza, não é? As coisas comuns que o ser humano sente. Mas Ele viveu aqui, a Bíblia diz que em nenhum momento Ele fez nada que fosse errado, nunca pecou. Porque Ele é o perfeito Filho de Deus. Viveu, venceu e nos dá a oportunidade de vencer também, nos dando como prêmio, para quem confia nele como Senhor de suas vidas, a vida eterna nos céus. Então isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, podermos ter o Senhor Jesus como o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Terceiro e último ponto da nossa lição, fala sobre a palavra de Deus, o instrumento criador. E a gente pode pensar que a contemplação, ela é algo assim extraordinário, né? E quando nós percebemos então o poder e a excelência do Senhor, quando nós contemplamos quanto a palavra do Senhor ela é maravilhosa, né? Que tudo que Ele fez foi executado de acordo com a sua palavra, a gente fica extasiado, né? De ver como Deus, como eu disse no início, Deus foi alinhavando todas as coisas para que essa costura no final ficasse perfeita. Então, a importância de você perceber o poder, a força que a palavra do Senhor tem, que é algo que precisa gerar na nossa vida confiança, admiração, desejo de conhecer a palavra, né? E o povo de Israel, ele foi desafiado a confiar, a obedecer a palavra do Senhor. E eles foram ensinados, como nós já falamos sobre a criação, o Deus que criou todas as coisas, né, Yahvé, aprenderam a venerar e amar esse Deus, mas mais que isso, o Senhor também ensinou esse povo a obedecê-lo, a obedecer a sua palavra. O Senhor deseja que nós sejamos muito mais do que meros ouvintes da sua palavra, mas que sejamos praticantes dela, não é? Que nós sejamos pessoas que ouvem a sua palavra e têm prazer em obedecer. Exemplo disso, quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, montes para todos os lados, o mar ali, e o Senhor lança uma palavra para Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Diga aos filhos de Israel que marchem. E Moisés então manda aquele povo marchar e o povo obedece. E o resultado nós sabemos. O mar aberto, o povo atravessando, ali no fundo do mar, terra seca, chegaram do outro lado. Faraó, seus cavalos, seus cavaleiros ali foram engolidos por aquele mar, mas o povo chegou do outro lado são e salvo, porque obedeceram a palavra do Senhor. Então nós precisamos ter essa palavra obediência muito clara na nossa mente. Hoje o Senhor nos chama para sermos obedientes, para obedecer a sua palavra. E Ele tem prazer quando Ele vê o seu povo obedecendo essa palavra. Então, a plenitude reside no Senhor. Ele reconcilia todas as coisas. Ele reconcilia todas as coisas e quando Ele nos manda Jesus, Ele complementou
todas as coisas. Como eu falei desde o início, Deus ele foi alinhavando, é como uma costureira que começa a fazer uma roupa, ela vai alinhavando as partes daquela roupa para dar segurança para ela ir fazendo os detalhes que ela tem que fazer, e no final, ela faz a costura, ela faz o arremate, ela fecha aquilo ali, para que tudo fique firme, tudo fique fechado. Assim foi o Senhor, ele foi alinhavando durante a história, apontando para um final, nos dando ali a direção para irmos, e no final Jesus veio, e Jesus ele terminou essa costura, Jesus ele completou então o maravilhoso plano de Deus, o plano de redenção, reconciliando todas as coisas, trazendo-nos novamente à presença do Senhor, porque antes nós estávamos separados por causa do pecado. Então, nós somos exortados hoje a vivermos em obediência, crendo a palavra do Senhor. Essa palavra de Deus, né, desse Deus que criou todas as coisas, desse Deus que libertou o seu povo, desse Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? Esse Deus que permitiu que a sua palavra fosse pregada para nós até hoje. Então, hoje é um privilégio nós termos aqui a palavra do Senhor compilada, a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ler essa palavra e meditar nela, sermos alimentados. Imagine você se nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, esse tempo de angústia, nós não tivéssemos a palavra. Existem muitos lugares aí fora onde não existe a palavra, as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Senhor. Então nós temos a palavra do Senhor para nos ajudar a passar. Nós temos a palavra do Senhor para nos dar o exemplo de homens e mulheres que viveram, de como fizeram. Então nós precisamos dar valor a essa palavra e meditar nessa palavra. Caminhando para o final, nós podemos concluir, então, que o Pentateuco, como nós falamos, inicia o relato da criação. Fala sobre a grandeza de Deus, que é a tônica, né, na verdade, de toda a Escritura, do começo até o final, não apenas no Pentateuco, mas o Pentateuco mostra isso de uma forma bem forte. Mostra a grandeza de Deus ao criar o imenso universo por meio da sua palavra. Conforme ele falava, dava ordem, as coisas iam acontecendo. Mostra que os seus atributos mostram a sua autoridade, como esse Deus sustenta todas as coisas. O seu poder eterno, que garante o cumprimento de todas as suas promessas. Então nós temos a confiança que esse Deus que nos prometeu, ele é fiel para cumprir todas as coisas. Como nós falamos, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele há de terminar. Então nos exorta a obedecer essa palavra, especialmente a encarnada em Jesus, proclamada através do Evangelho. Então nós somos chamados a obedecer essa palavra. E eu queria fazer algumas aplicações em cima disso, deixando para você alguns questionamentos para você fazer a si mesmo. Primeiro, você consegue perceber os atributos de Deus, desse Deus todo-poderoso, desse Deus eterno, desse Deus que é sobrenaturalmente maravilhoso, grande, infinito? Você consegue ver esses atributos em tudo que em tudo que Ele fez, em tudo que Ele faz? E quando eu falo tudo, é tudo, né? Em tudo que Deus faz, inclusive nas coisas que você não compreende, você consegue perceber o poder desse Deus maravilhoso? Você expressa adoração diante da contemplação daquilo que o Senhor faz? Às vezes a gente só quer expressar adoração diante daquelas coisas que são boas na nossa vida. Eu lembro da história de Jó, não é? Que a mulher de Jó manda que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. E ele exorta aquela mulher e fala: então as coisas boas você quer, e quando as coisas ruins acontecem, você não quer, não é? Não, o Senhor me deu, né? O Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nas nossas vidas, nem sempre nós vamos ter ganhos o tempo inteiro. Então você é capaz de adorar ao Senhor diante da contemplação
das coisas boas, maravilhosas e também das coisas que não são tão boas, assim, diante da nossa percepção? Tem convicção do cumprimento de suas promessas baseadas na sua palavra? Você tem convicção disso, de que Deus é um Deus que cumpre a sua palavra? Você pode confiar na palavra do Senhor? Diante disso tudo, então, sua resposta deve ser percebida em sua comunhão e obediência a Deus. A palavra do Senhor deve ser algo que traga prazer para você, uma satisfação para a sua vida, para a minha vida aqui nesse tempo. Então você hoje, meu irmão, minha irmã, você é convidado a buscar prazer na palavra do Senhor. A buscar o que a palavra do Senhor diz para a sua vida, para esse tempo que você está vivendo, para as angústias desse tempo, inclusive, para as alegrias que você tem vivido, para que você possa, dentro da palavra do Senhor, buscar alimento, água, para você que está sedento e para você que está faminto. A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. Mas como também nós apontamos aqui, não apenas ouvir a palavra. Tem gente que gosta muito de vir à igreja e ouvir aquela palavra que fala, a palavra hoje foi tão boa, foi uma delícia ouvir a palavra. Mas muitas vezes não quer ouvir aquela palavra que vai mais lá dentro e fere um pouquinho, que cutuca algumas coisas. A palavra do Senhor é sempre palavra. E ela é espada, ela é cortante, ela é penetrante. Então tem dias que ela vai trazer alento para o nosso coração. Mas tem dias que ela vai trazer também alguma coisa que vai nos ferir para nos inquietar. Porque ela vai tirar de nós algo que não é para estar ali. É a palavra do Senhor. Nós somos chamados a ouvir essa palavra, crer nessa palavra e a obedecer essa palavra. Então que você nessa manhã, atente para isso. Que o Senhor chama você para ser alguém que crê na palavra, mas que obedece essa palavra e não abre mão da obediência a essa palavra, porque você sabe que obedecendo a palavra, você está obedecendo diretamente ao Senhor nosso Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor complete aquilo que não pôde ser dito, aquilo que não foi dito, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos servos obedientes à sua palavra. Um grande e enorme beijo para você e para a sua família. Em nome de Jesus.